E vem conferir a crítica da terceira temporada de Only Murders in the Building. E terminou nessa semana a terceira temporada de Only Murders in the Building. E vale destacar, essa não será a última, porque assim que se encerrou o terceiro ano da série, já foi confirmado que uma quarta temporada está garantida. E essa série criou uma expectativa muito grande em mim para essa terceira temporada, porque o final da segunda temporada é muito interessante, chama muito atenção. Primeiro, pela forma como eles matam alguém já para criar um gancho à próxima temporada, que seria a entrada de um ator muito grande para esse elenco, que seria o Paul Rudd. E ao longo das gravações já tinham saído notícias que a Meryl Streep estaria presente ao longo da temporada. Então você junta novos atores, um elenco mais estrelado que já tinha e a volta do trio principal, Steve Martin, Martin Short e também Selena Gomez. Uma temporada que prometia um elenco maior, um elenco mais estrelado e também uma mudança de cenário. Vamos sair do hotel e vamos entrar realmente na Broadway, algo que seria muito interessante para criar um novo frescor para a série. E esse potencial ele se mostrou nos primeiros episódios. Um novo cenário, novos personagens, novas pessoas que estão sendo acusadas de matar alguém, e isso é super interessante. Um novo cenário, novo clima, você muda coisas ali. E os primeiros episódios, como eu falei, são excelentes. Gosto muito da direção, gosto muito do ritmo de como eles vão progredindo os episódios, e isso vai criando algo muito interessante para a série como um todo. O problema é, esse potencial que os primeiros episódios da terceira temporada mostraram ficou só no potencial. E eu não acho a terceira temporada de Only Murders in the Building uma temporada ruim. Eu acho ela só mediana. E eu acho ela mediana porque eu acho que esse começo com potencial gigantesco e o que a série prometia antes da temporada começar, ele nunca conseguiu bater o que ele tinha prometido. E por que eu falo isso? Porque no ponto dos personagens, realmente o Paul Rudd está na série, mas ele não é tão bem utilizado assim. Já a Meryl Streep é bem utilizada. Ela é uma excelente atriz, eu tenho a opinião que se ela aparecer numa propaganda de margarina, ela vai conseguir fazer você comprar essa margarina, porque ela é uma das melhores atrizes da atualidade, uma das melhores que já existiram, e ela consegue mostrar isso na série. Quando ela tá em cena, ela é um destaque, tanto na parte dramática como na parte mais realmente de relacionamento com o personagem, ela entrega muito bem. O problema é, os personagens secundários, tanto os novos como os antigos que aparecem, eles não são tão bem explorados assim. Dessa forma, os núcleos secundários, dessa forma, os subplots que são apresentados de personagens secundários nunca são tão interessantes e tão cativantes como eles deveriam ser. E isso acaba incomodando bastante, porque quando a gente vê uma série de mistério, um filme de mistério, ainda mais nessa temática de quem é o assassino, o mistério obviamente ele é importante. O desenvolvimento do mistério obviamente vai ser importante. Mas mais importante do que isso é os seus personagens serem cativantes o suficiente para você querer continuar assistindo aquele mistério, o que vai acontecer, a resolução. Eu acho que o trio principal, eles têm um carisma muito grande que faz com que as piadas ainda funcionem muito bem e a dinâmica deles funcione muito bem, a ponto dos 10 episódios serem facilmente assistíveis, serem facilmente consumíveis. Mas os personagens secundários, que tinham que ter uma participação grande, os personagens secundários, que tinham que ser os importantes para fazer com que a trama andasse e o mistério criasse mais camadas, aí vive um problema. O roteirista não consegue utilizar muito bem eles, não consegue criar tanta camada e nem um certo interesse do público com aqueles personagens secundários. Isso gera um problema muito grande para uma série de mistério que você precisa se importar com ele. Outro problema que essa série tem visivelmente seria envolvendo algumas repetições da fórmula. A fórmula, obviamente, ela existe desde sempre. Esse estilo de quem é o assassino. E, obviamente, não tem muito o que você inventar aqui. Porque, como eu falei, existem muitas obras a tocar essa temática. Mas Only Murder in the Building conseguiu trazer uma coisa diferente, que é, vamos fazer isso num estilo mais de comédia. Aquela série que você vai assistir semanalmente e vai pensar um pouco nela, mas é mais pra curtir aquela meia hora de episódio. E isso é super interessante. Mas, se você não tentar trazer coisas novas, se você não tentar mudar o gênero que você tá colocando, vai acabar ficando repetitivo, e isso pode ser um problema. E eu, apesar de não achar ainda ruim aqui, já que ainda funciona, já tem alguns pontos em relação de personagens, em plots que eles já estão fazendo desde a primeira temporada, em relação à vida pessoal de alguns personagens, algumas piadas e alguns relacionamentos que fazem com que a fórmula comece a ficar repetitiva. E com isso, uma piada que era super engraçada na primeira temporada, aqui já acaba ficando um pouco cansativa. Alguns relacionamentos que a gente está sendo abordado desde a primeira temporada e se repetem aqui, acabam ficando
repetitivos. E, de novo, os personagens principais são tão bons, os atores são tão bons, eles são tão carismáticos e funcionam tão bem juntos que isso ainda funciona. Mas isso me preocupa talvez para uma quarta temporada, porque já confirmaram uma quarta temporada e as 3 temporadas tiveram a mesma fórmula e a mesma repetição de piadas, de relacionamento, como eles trabalhavam. Eu tenho medo de, se continuar assim, uma série que já foi excelente, continuar essa pegada e virar uma série talvez ruim ou que não vale mais a pena assistir. Essa terceira temporada, em alguns momentos, já tive esse sentimento, porque os plots secundários não eram tão envolventes como eu esperava e algumas repetições de plot que em algum momento eu já achei super engraçado, super divertido de acompanhar. Aqui eu já penso, já vi isso trabalhado outras vezes. E sem contar que a parte do assassinato, como eu falei, eles poderiam utilizar melhor o cenário. O cenário é bom, o cenário é interessante, é um outro cenário, é um outro ambiente. Eu acho que até isso falha um pouco e isso é visível ao longo da temporada. Como eu falei, Only Murders in the Building, ele tem excelentes momentos. A relação dos personagens principais funciona muito bem. A introdução de novos atores ajuda muito a crescer a qualidade de série em questão realmente de qualidade de atuação. E como eu falei, a química entre os personagens faz com que os episódios fluam muito bem. Gosto da direção, uma direção tranquila, e Only Murders in the Building se mantém sendo aquela série que é gostosa de se assistir durante 10 episódios, que você senta, você relaxa e se diverte assistindo os episódios. Mas já tem alguns pontos que me incomodam, principalmente porque essa fórmula que, como eu falei, tanta gente já utilizou, eles não souberam utilizar bem os personagens secundários com subplots mais interessantes e principalmente o que eu falei, existe algumas temáticas que estão batendo e estão ficando repetitivas, fazendo até com que alguns episódios fiquem um pouco enjoativos. Como eu falei, continua sendo uma série que ela é boa, vale a pena assistir, mas essa temporada, por exemplo, por tudo que aconteceu, já virou uma temporada mediana pra mim. Concluindo, Only Murders in the Building, quando estreou na sua primeira temporada, foi uma grande surpresa, porque eles misturavam perfeitamente um bom elenco com uma boa comédia e com uma boa narrativa que ia progredindo de uma forma interessante. A segunda temporada, eles repetem toda essa fórmula e continuam acertando muito no que eles fizeram, apesar de já ser abaixo. Nessa terceira temporada, eles tentaram repetir a fórmula mais uma vez, prometendo que iriam trazer um outro cenário e também atores de mais nome para esse elenco, que já tem atores de muito nome. Mas mesmo assim, quando você vê a terceira temporada, ela não é uma temporada ruim. Eles continuam fazendo bem o que eles fizeram desde a primeira temporada. Mas como eu falei, existem os subplots que nessa temporada são os mais desinteressantes possíveis. E como eu falei, a fórmula já começou a ficar repetitiva e algumas coisas já começaram a ficar cansativas. Para quem gosta muito da série, vai continuar gostando muito. Para mim, que eu gosto bastante da série, eu continuei gostando dessa temporada, mas achei ela só mediana. O meu medo é que, agora que confirmaram uma quarta temporada, eles só repetirem a fórmula para mais uma temporada, e aí sair de uma série que eu gosto muito para uma série que eu já tô ficando enjoado. E por isso que eu fecho a terceira temporada de Only Murders in the Building com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da terceira temporada de Only Murders in the Building? Você gostou? Você não gostou? Qual é a sua temporada preferida e qual nota você daria para essa temporada? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.